Considerações finais sobre o Q-Learning. Bom, a primeira coisa é que ele funciona, tá? Existe uma prova matemática, né? É um algoritmo de 1989, tá? Então ele é bem antiguinho aí, né? E tem a prova matemática de que ele funciona enunciada dessa forma aqui, né? Se cada ação é executada em cada estado infinitas vezes, em uma execução infinita, e o alfa, a taxa de aprendizado, decai apropriadamente, as estimativas convergem, né, para os valores ótimos com probabilidade 1, né? Bom, o enunciado tem aquelas condições, né, requeridas por várias coisas da estatística, né, de coisas tendendo ao infinito e tal, mas tem a ver com a lei dos grandes números, né? Porque a gente atualiza a estimativa. Toda vez que a gente faz uma atualização, a gente recebe uma amostra da realidade, né? A gente parte de onde a gente está, e com um alfa ali, né, a gente tem o erro de predição, a gente tenta diminuir ele, né? Alfa vezes o deltazinho ali. E o delta, né, é o que a gente recebe da realidade, né, o alvo aqui, e a predição, a estimativa, né, o alvo menos estimativa. E o que que acontece, né? Porque quando a gente faz uma ação, né, no estado, pode acontecer múltiplas coisas, né? Então tem que testar mesmo cada ação em cada estado. Aqui está falando, né, infinitas vezes, mas tem que testar muito. Para funcionar, ou seja, para descobrir a política ótima, não precisa ser infinitas vezes, tá? Infinitas é para garantir que converge os valores corretamente, enfim, é a condição matemática ali. E porque a gente precisa saber o que acontece na média, né? Então, o alfa é meio que para fazer uma média, porque cada vez que eu testar, eu vou cair, posso cair num estado diferente, recebendo uma recompensa diferente. Então, cada vez eu dou uma mexidinha na direção daquilo que aconteceu, e na média, né, as coisas vão acontecer de acordo com as leis lá, as probabilidades definidas, né? Cada estado possível vai acontecer de acordo com essa probabilidade quando eu fizer a ação. Então, essa é a intuição, né, do porquê do funcionamento do Q-Learn. É isso que é importante, né? O Q-Learn é uma versão amostral da iteração de valor, né? Isso aqui tem todas as possibilidades, né? E quando a gente executa uma ação, alguma delas vai acontecer. No Q-Learn a gente obtém essa amostra, né, e usa ela para atualizar. Aí dá um passinho na direção dessa amostra obtida, que aí com muitas tentativas a gente vai obter a média do que acontece, né, e aí a gente vai ter então uma estimativa correta neste caso. E o alfa decair é para justamente os valores pararem de atualizar, né? Se o alfa decai, vai diminuindo, diminuindo, quando chega próximo a zero, isso aqui estabiliza, não muda mais, né? E o fato de ter já atualizado um monte de vezes significa que a gente vai ter aprendido, né, os valores não vão mudar mais. E por fim, né, a nossa política ela é epsilon-gulosa para a gente adquirir informação. Mas depois que a gente viu que o agente aprendeu, né, a gente tem que, para seguir a política ótima, a exploração tem que zerar, né? Não é só diminuir com o tempo, né? Deve, corrigindo aqui o slide, deve zerar se a gente quer garantir, né, que a política ótima seja seguida. Então, depois que houver a convergência, ou depois que o algoritmo terminar e a gente quiser seguir a política ótima, né, então tem que zerar a exploração para ser guloso com as estimativas de valor aprendidas, ok? Porque se a gente continuar explorando, né, a gente vai fazer ações subótimas, né? Então a gente zera a exploração, né? Zera a exploração para ele fazer as ações, né, que foram consideradas ótimas. Só que, bom, aí, né, não é só que começar de outra forma. Então, o agente não conhece o modelo do mundo, né, no Q-Learning, a gente não usa isso aqui, né, em momento algum, né, a chance dele fazer, a chance de qual é, a gente não consulta, né, quais são os estados possíveis quando ele faz uma ação em algum estado. A gente não consulta, a gente executa a ação, obtém algum dos estados possíveis, né, dentre vários S' possíveis, e aí a gente usa as atualizações. Então é sem o modelo do mundo. Mesmo assim, aprende a política ótima, né? A demonstração deu pistas de que isso acontece, né? Ahn, bom, isso vale, né, para processos de decisão de Markov discretos, que é o caso que a gente estava aqui, né, porque tem que armazenar as coisas numa tabela, né, então coisas contínuas não dá para armazenar. Se o estado aqui, né, é contínuo, a gente não consegue armazenar numa tabela. Finito, né, para caber na memória,
E estacionário no sentido de que, né, as leis do mundo aqui, né, as regras do mundo não mudam, né, essas probabilidades aqui para qualquer, continua sendo probabilístico, né, uma ação pode ter mais de uma consequência, mas as probabilidades de cada consequência aqui não podem mudar, né, então isso é o estacionário aqui, e as recompensas também, né, e como a gente viu naquele demonstrativo que só tinha, né, 12 estados ali, e já foi, né, com 100 episódios ainda assim ficou imperfeito, digamos assim, então tem que ser pequeno, né, os mundos aqui para realmente o que o learning funcionar na prática. Ele é ruim de escalabilidade porque tem que testar mesmo várias vezes a ação, né, em cada estado para entender o que acontece na média. E além disso, a questão de memória, todos os pares estado-ação são armazenados em tabela. Então, mesmo que um estado seja muito parecido com o outro, né, tenha estados muito parecidos, o fato de estar armazenado numa tabela, né, sem nenhuma semântica aqui, nada de similaridade, o valor que eu aprender para S1, eu tenho que aprender ele todo, testar todas as ações no S2 para aprender o mesmo, entre aspas, né, o mesmo valor de S1. Então, essa é uma deficiência que é resolvida, né, com métodos de aproximação de função, escrevi aqui Function Approximation, e por Deep Reinforcement Learning, aprendizado por reforço profundo, tá? Tá fora do escopo do que o Q-Learning, o nosso Q-Learning é tabular aqui, né, porque ele usa uma tabela, tá fora do escopo de que isso é capaz de fazer. Então, isso finaliza a introdução, né, ao aprendizado por reforço com um método que funciona, né, no caso, tabular, né? Então, as bases conceituais, né, de todos os avanços recentes de aprendizado por reforço estão estabelecidas, né? Mas para chegar lá mesmo, né, AlphaGo, é, ChatGPT, etc., aí tem que entrar neste universo aqui, tá? Isso é uma discussão em outro nível. Ok? Mas assim a gente finaliza essa parte fundamental, introdutória, né, inicial de aprendizado por reforço.